Queridos irmãos, paz e luz a todos vocês. Estamos novamente no programa Espiritismo em Movimento. O nosso objetivo é a divulgação e a difusão da doutrina espírita, a fim de que ela chegue àqueles corações aflitos e às pessoas que necessitam de esclarecimento. Hoje o programa Espiritismo em Movimento tem a honra de receber a nossa presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, Márcia Ramos, e o nosso ex-presidente, nosso companheiro Paulo César, que hoje é diretor do Lar Espírita Francisca de Lima e presidente, né, do Conselho, presidente do Conselho de Administração. Então nós teremos aqui um bate-papo muito produtivo. Márcia, como é que você está? Tudo bem? Estando ao lado do Paulo, com tanta sabedoria, ao seu lado, de todos que aqui se encontram, e nesse local muito especial, que é a Federação Espírita do Estado de Goiás, a gente só pode estar muito bem. Ok. Paulo, e você? Como é que você está? Olha, me sentindo muito bem, né? Era uma expectativa nossa de ter um estúdio, o Movimento Federativo de Goiás, para poder atender a divulgação da doutrina, né? E principalmente ao projeto 1868 de Kardec, que vai ajudar na unidade dos nossos princípios. Então, é uma alegria imensa estar aqui participando deste programa. Que maravilha. Então, nós gostaríamos de iniciar, Paulo, tendo assim uma visão mais ampla, né, de vocês dois, que são pessoas assim muito experientes em termos de movimento espírita. Como é que vocês veem o movimento espírita hoje? E essa pergunta ela vai no sentido daquilo que nós precisamos aprimorar, né, para divulgar a doutrina, para melhor servir. Vamos conversar por você? Bom, eu entendo que nós estamos num momento muito bom, porque aquela demanda enorme que sempre teve o movimento espírita por conhecimento pode ser atendida hoje através de todo esse projeto, né, que a internet proporciona. Então, as lives, os atendimentos fraternos, virtuais, as palestras todas sendo divulgadas, acaba por levar a doutrina para uma amplitude que a gente desconhece. Porque a gente tinha o hábito, né, de fazer uma palestra num centro espírita, 40, 50 pessoas, aqui no auditório da Federação, 400 pessoas, né, no domingo, que é uma procura grande, mas a gente que tem o hábito, né, Márcia, de viajar, de ir para o interior e conhecer outros centros espíritas, era um público muito reduzido. Então hoje, com a divulgação e a utilização da internet, a gente tem visto assim, eu falo para um público lá de 40 pessoas, depois eu entro na internet e vejo que 600 acompanharam o programa. Então está havendo, né, um atendimento desse projeto de divulgação da doutrina. Então acho que nós estamos vivendo um momento muito bom. Eu acho que o movimento federativo está precisando de um apoio maior na questão de lideranças, porque estão todos voltados muito para o seu programa, do seu centro espírita, das suas atividades, e está deixando um pouco de lado, né, o apoio que o movimento federativo precisa para ter pessoas com conhecimento, com experiência para poder ajudar. Muito bom. Olha, eu faço minha as palavras do Paulo. Nós estamos passando por um momento muito especial de divulgação da doutrina espírita. Nós tivemos uma experiência no período da pandemia, fizemos 700 lives, a obra toda de André Luiz. Todos os 13 livros de André Luiz foram estudados. E a gente observou que pessoas do Japão, dos Estados Unidos, da Suécia, do Canadá, muitas do interior do estado de Goiás, de outros estados da federação, participavam conosco e o detalhe, continuam até hoje assistindo às nossas lives. Então, realmente, estamos vivendo um momento muito especial, muito bom mesmo. Mas também concordo com o Paulo que precisamos de ter mais lideranças no movimento federativo. Mas isso, com certeza, vai chegar, porque a gente faz uma atividade de inserção, visitando as casas espíritas, conclamando os nossos companheiros espíritas. Temos o nosso amigo FEEGO, que é um planejamento nosso, uma campanha nossa,
para convidar os espíritas a se associarem à nossa federativa. Portanto, a gente está vivendo um momento muito bom mesmo. Legal. Márcia e Paulo, eu quero saber de vocês o que é uma liderança espírita e como é que se forma uma liderança espírita. Isso aí, né, demanda muito estudo, né? Muita reflexão, né? Seminários para conversar sobre isso. Na realidade, adquirir conhecimento é um meio, né? Mas normalmente as pessoas já vêm preparadas, né? Nós que acreditamos nesse projeto reencarnatório, a gente acredita que as pessoas já vêm com essa possibilidade de desenvolver essa habilidade de liderança. O que nós precisamos, como dirigentes espíritas, é dar a oportunidade de criar mecanismos que eles possam desdobrar, né, essa atividade necessária dentro do movimento espírita. Eu acho que tanta formação intelectual, conhecimento da doutrina, mas também oferecer para eles recursos que eles possam entender a sua responsabilidade perante isso. Porque todas as vezes, quando surge alguém, a pessoa sempre tem um receio, né? A pessoa, eu não, tá doido, eu vou assumir isso aí, depois eu não saio nunca mais, né? Então é uma dificuldade, mas as pessoas estão muito bem preparadas espiritualmente. Isso a gente nota quando a gente começa a ver a juventude de hoje, né? Os jovens de hoje têm uma cabeça bem diferente, tanto pelas oportunidades de conhecimento que hoje está tendo aberta a todos, quanto a sua própria preparação. Então a gente está vendo no Brasil inteiro surgir jovens com facilidades. Eu participo de uma instituição onde tem atividades assim de dar oportunidade para o jovem de falar, de preparar o evangelho, e tem surgido cada menino com uma cabeça tão boa e com facilidade de expressão tão grande que ele fala assim, meu Deus. Aí eu fico lembrando, no nosso tempo era tão difícil, a gente tremia tanto para ir lá na frente, né? E hoje essa meninada está aí. Eu acho que é dar oportunidade e eles vão seguir em frente, né? Como a Márcia falou, às vezes a gente fica preocupado que não está chegando, mas talvez estão sendo preparados para o momento certo, né? Para assumir as responsabilidades dentro do movimento. Isso mesmo. Márcia, aí você tá na mesma linha, estenda a questão a você. Líder é aquele que une e que acolhe. Portanto, há um programa da Federação Espírita Brasileira com relação à acolhida, à inclusão das pessoas nas casas espíritas, no movimento espírita. E essa inclusão a gente imagina assim, são pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental também, mas incluir aquele hipossuficiente, aquela pessoa que tenha mais dificuldade pela leitura, aquela pessoa que tenha mais dificuldade econômica. Então, esta pessoa precisa ser acolhida na casa espírita. E muitos desses que estão sendo acolhidos, a gente percebe que tem uma liderança nata. Aliás, o líder nasce líder. E a importância da gente observar, por exemplo, na casa espírita, nessa acolhida às pessoas, chamá-las pelo nome. O seu José, a Dona Maria, a Dona Beatriz, o nome das pessoas. Nós tivemos uma experiência numa das nossas casas, que como lá é muita gente, a gente coloca o crachá. Então a pessoa chegou, como é que o senhor chama? Chama fulano de tal. Coloca o crachá porque todos que estão lá sabem que ele se chama Antônio, ele se chama José, ele se chama Francisco. Então todas as pessoas são acolhidas e dentre essas vão surgir o jovem ou às vezes até a pessoa mais madura, porque o líder precisa de ter paciência, precisa ter prudência, precisa ter sabedoria. A maior expressão de sabedoria que conhecemos está em Salomão. O rei Salomão, filho do rei Davi, construtor do primeiro templo de Jerusalém, e ele pede ao Senhor tão somente sabedoria. Se torna o rei da equidade, do equilíbrio. Quando a gente tem sabedoria,
a gente tem equilíbrio e a gente chama as pessoas para próximo de nós. Muito bom. Márcia e Paulo, acontece muito assim dentro do nosso movimento, às vezes, principalmente nos centros espíritas, né, de menor estrutura do ponto de vista material, às vezes até no interior, chegou o momento da eleição, aí não tem a pessoa para assumir uma nova gestão na casa espírita. E às vezes a pessoa é indicada para ser gestor do centro espírita, presidente, sem ter um preparo. E a gente percebe assim, um susto muito grande, a pessoa perdida, sem saber, né, como dar os primeiros passos. O que é ser um presidente de centro espírita e qual a mensagem que vocês podem passar no sentido de fortalecer e consolar essa pessoa que está se entregando a essa atividade hoje? Olha, nesse período da pandemia, que a gente ficou muito recluso, nós visitamos assim dezenas de casas espíritas. Nós estávamos na vice-presidência da federação, dezenas de casas espíritas. E observamos a dedicação dos dirigentes de casa espírita. Dentro da casa espírita, sem uma estrutura de pessoas, sem estrutura absolutamente de nada, e aquelas pessoas estavam ali. Chegamos a um centro espírita, estava tão somente o dirigente do centro espírita, fez a palestra, encerrou o trabalho, fechou o centro e foi embora. E aí a gente chegou à conclusão que o dirigente de casa espírita tem realmente um ato de heroísmo quando eles realizam as suas atividades. E a gente tem que confiar na espiritualidade amiga, porque estão todos ali para servir. A hora que for o momento da renovação da diretoria, ocorrerá com naturalidade. Agora, é importante que o presidente atual, o dirigente que está à frente da atividade naquele momento, ele comece a preparar o seu sucessor para não chegar ao ponto de haver uma ruptura dentro da casa espírita e levando, às vezes, até um risco de fechamento dessa casa. Mas tudo isso a gente tem que ter a prudência, a sabedoria e a fé que transporta montanhas. Muito bom. Com essa resposta orientadora da nossa querida Márcia, nós vamos fechar esse bloco e iniciamos o segundo bloco já com a resposta também do Paulo César. Mas nós gostaríamos de falar com vocês sobre o 42º Congresso Espírita do Estado de Goiás, que no próximo ano, em 2026, vai acontecer no período do Carnaval, trazendo como tema central Jesus e Kardec para os tempos atuais. Então busque informações no Instagram da Federação Espírita, no site, muita arte, alegria, excelentes palestrantes, vai ser um momento único. E agora vamos para as novidades da Livraria Espírita aqui da nossa federação. Eu, andando aqui pela livraria da FEEGO, me deparei com esse livro, A Hora do Espelho, que é do Juliano Fagundes, pelo espírito de Célia. E ele é um livro muito interessante, que ele explica o desencarne de uma jovem de 16 anos. Ou seja, para os pais que perdem os filhos tão jovens, né? Então, assim, é um acalento muito grande, é uma história muito interessante, que vai contar o despertar dessa alma, né, dessa jovem encarnada. Quando desencarna, ainda se entende como jovem, né, até relembrar que ela é um espírito imortal, mostra toda essa jornada. Então, é um livro muito interessante, recomendo eles para vocês. Meus queridos irmãos, então nós retornamos e passamos então ao nosso querido Paulo César a mesma questão anteriormente passada à Márcia, acerca dos desafios do líder, do presidente do Centro Espírita. É um desafio muito grande, né? Embora a gente saiba que não tem acaso. A pessoa que chega a esse posto, normalmente ele já veio com essa possibilidade dentro da sua programação. E a gente vê ao longo do tempo a grande dificuldade, né,
tanto de se conseguir alguém ou de ter alguém para substituir quem está à frente. E aí pode ocorrer o que a Márcia colocou, né? Até mesmo com a saída de alguém que assumiu a responsabilidade, o Centro Espírita não dá continuidade ao seu trabalho por não ter pessoas. Mas eu vivo uma realidade totalmente diferente, muito diferente. O Centro Espírita que eu participo, nos últimos 20 anos, teve 8 presidentes diferentes, nos últimos 20 anos. Isso é em decorrência de uma estrutura que foi montada que inicia com atendimento fraterno. Porque a base do atendimento fraterno é a evangelioterapia. E quando a pessoa conclui o programa dele de tratamento, que tem X semanas lá, o mês, ele passa a interessar pela doutrina. Aí ele é encaminhado para o estudo sistematizado. E no programa de estudo sistematizado, ele vai se formando, conhecendo outras pessoas, participando dos trabalhos da casa. Quando ele conclui o programa de estudo, ele começa a trabalhar na casa, começa a interessar pela casa, né? Hoje, por exemplo, o dirigente lá é um jovem, que veio do programa de estudos, né, da mocidade e tudo. Então, nós tivemos 8 presidentes, né? E a casa tem o cuidado de colocar sempre uma pessoa mais experiente junto com o jovem. Então, o presidente atual foi meu vice na gestão passada e hoje ele assumiu a presidência. E assim já está preparando outros, né, que vão assumir. Então, eu acredito que é um programa exitoso, né? Eu sei que pode ser em casas pequenas, em ambientes onde não tem um público grande que vá fazer esse projeto de estudo, mas se nós nos pautarmos por esse processo de estudos e vinculação das pessoas em relação a esses projetos, pode ser que há uma formação tranquila para isso aí. Mas pode ser um caso excepcional também, né? Mas tem resultado e a gente está muito feliz por ter conseguido esse projeto na casa. Eu estou falando muito feliz por esse projeto na casa porque a gente está na casa desde a sua inauguração, né? Paulo, é interessante porque assim, nós estamos falando sobre o presidente do Centro Espírita, né? E às vezes acontece da pessoa que está lá na base, lá na Casa Espírita, ter um olhar para a Federação Espírita e pensar assim, a federação é uma grande estrutura, de certa forma ver até a federação como sendo uma instituição mais elitizada. E as pessoas não entram nessa dimensão dos desafios de ser um presidente de uma federação espírita estadual, né? Então eu gostaria de saber de vocês assim, o que é ter a responsabilidade de um movimento espírita estadual? Quais são os desafios, né, assim, que um presidente de uma federativa enfrenta? Então, vamos lá. Quem quer começar? É o Paulo. É o Paulo? É o vamos Paulo. lá? Na realidade, é bem certo que todos vão dizer que não estão prontos, não estão preparados, isso não é para mim. Todos nós vamos querer uma ação mais confortável, sem grandes desafios. Porque, na realidade, é um desafio muito gostoso, porque a gente passa a conhecer pessoas, a conhecer instituições, a viajar, a ter contatos e, principalmente, passa a ter a obrigação de estudar a doutrina e conhecer melhor. E isso é muito enriquecedor. Então não tem grandes desafios a não ser a boa vontade de querer servir a doutrina espírita. Quando nós somos convidados, nós rejeitamos esse convite por uns 6 anos, porque foi lá bem atrás, né, com a saída do Aston, com o Calci, e não estou preparado, não é hora, não vou, né, e a família também não, você não entra nisso não, né, mas eu participei por um período razoável dentro da diretoria, como diretor e depois como presidente, né? Mas foi muito bom, foi um grande aprendizado, podemos ter cometido muitos erros, mas quem assume esse projeto, a intenção é só ajudar.
né? Pode ser que a gente tenha alguns equívocos ou algum desconhecimento, mas a intenção é ajudar. E com isso a gente recebe um amparo espiritual extraordinário, sabe? E a gente precisa falar disso também, porque às vezes a gente está preocupado só com as questões de ordem administrativas, materiais, e não vê por trás o amparo espiritual que a gente tem, né? Nós tivemos na nossa época, né, a confirmação da presença de Bittencourt Sampaio nos intuindo nos trabalhos aqui. Então, olha só, que espírito é esse Bittencourt Sampaio, né? Um espírito de escola aí, dando suporte para nós na federação. A Márcia com certeza deve ter um grupo de espíritos amigos. Às vezes a gente não se atém a isso, mas quando a gente para e começa a pensar, as ideias vêm, fluem com facilidade. Então, além das questões do aprendizado intelectual, do conhecimento do evangelho, da doutrina, tem também essa relação com o mundo espiritual que é maravilhosa. Que maravilha, a sua resposta ela é motivadora, né, para outros, próximos presidentes, para outros, né? Sim, porque colocar à disposição. Chega um determinado momento que aqueles que estão ou os que passaram já não querem mais assumir essa responsabilidade por uma série de fatores, né? Questões familiares, físicas e tal. Então é hora de as casas espíritas, os presidentes terem um outro olhar, né, para essa possibilidade aí, até pela assistência espiritual que a pessoa tem para conduzir o movimento. Márcia, e você? O que você nos diz? Para se tornar dirigente da federação ou mesmo do conselho de administração, pelos regulamentos do estatuto, há necessidade da pessoa física ser um amigo FEEG, um associado. Daí esse projeto nosso, essa campanha nossa, há 3 anos, para que várias e várias pessoas tenham condições de se tornar um sócio efetivo e aí ter as possibilidades de ser diretor ou um conselheiro. Posto isso, estamos aqui na federação, nós chegamos aqui na década de 80, muito jovem ainda, com Francisco Júnior e outros. A dona Margarida já era uma senhora, mas estava aqui também, e viemos com o Dr. Volney para cá, e na época nós dirigíamos o que se chamava Orientação à Casa Espírita. Lembra disso, Paulo? Que hoje é o trabalho de unificação do movimento espírita. E depois nós ficamos algum tempo só na Casa Espírita, porque na verdade o Grupo Espírita Mensageiros da Luz, de onde eu sou oriunda, são 4 casas, e depois nós voltamos para a área da APS, da Assistência e Promoção Social Espírita. Inclusive na gestão do Paulo, nós ainda estávamos na APS, coordenamos a Semana Espírita de Goiânia na gestão dele também, depois viemos para a vice-presidência, aí já no período da Ivana, e estamos há 3 anos, praticamente 3 anos, na direção da Federação Espírita. E realmente a gente tem os desafios porque a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade para com essa quantidade de casas espíritas, tantas e tantas demandas que existem no aspecto doutrinário, o respeito que se deve ter para com a doutrina espírita, os aspectos administrativos. A gente não deixa de lado o centro espírita, que a gente é oriundo, então a gente continua trabalhando. Muitas pessoas têm trabalhos profissionais, como é o meu caso, eu trabalho profissionalmente, aí tem família, então é muita demanda, mas quando a gente tem boa vontade, e aí a gente vai lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, ele diz assim, que se nós pudéssemos dividir o cérebro em departamentos, pedagogicamente em departamentos, nós teríamos o departamento da inteligência, o departamento da memória, e nós teríamos o gabinete maior do que departamento da boa vontade. Então, quando a gente tem boa vontade, a gente realiza esse trabalho maravilhoso que o Paulo está dizendo, das viagens, de conhecer as pessoas, mas, sobretudo, de termos essa pleiade de espíritos nos amparando e nos tolerando, porque muitas vezes a gente fica meio intratável e os espíritos estão aí conosco mesmo. É o trabalho da união dos espíritas
e da unificação do movimento espírita, trazida por Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso apóstolo da unificação do movimento espírita. Muito bom. Nós vimos que a Márcia utilizou muito o departamento da memória, né? Ela resgatou muita coisa aí, né, Paulo? Inclusive da sua gestão e tal. Paulo, nós temos um minutinho ainda, antes de fechar esse bloco, e eu queria que você usasse também o seu departamento da memória. O que você tem para nós de lembrança que mexe com você a nível de movimento espírita que você gostaria de colocar para nós, em termos de memória? Olha, eu acho que já falamos sobre isso, né? A questão do contato pessoal, do encontro com as pessoas, né? Nós viajamos 500 quilômetros para chegar em Posse, né? E vamos para o sul, para o leste, para o oeste, conhecemos tanta gente, fizemos tantas amizades. Imagina o tanto de gente vibrando coisas boas para a gente, porque a gente, na realidade, o que a gente está fazendo é a divulgação da doutrina e é levar coisas boas, né? E recebemos em troco toda essa emanação de vibração que as pessoas têm por nós. Então eu tive muitas boas lembranças. O Andrei, que com a Andressa, né, esteve conosco. Nós fizemos muitos eventos de show musicais com bandas, com feira cultural. Tem uma coisa que eu guardo, uma lembrança muito bonita. Nós criamos a Feira de Cultura Espírita em Pirinópolis, já está há quase 10 anos e está lá firme, né? Sendo realizada todos os anos. Então, quando a gente vê coisas que a gente participou da estruturação e está permanecendo, opa, deu certo, né? Então era para ter feito. Então as lembranças das coisas que permanecem nos faz muito bem, porque foi uma ação que deu resultado. Maravilha. A melhor coisa é ter boas histórias para contar, né, Paulo? Nós vamos fechar esse bloco agora e no último bloco nós voltamos falando mais intensamente sobre o Congresso Espírita do Estado de Goiás. Então, fechando, nós vamos ver as novidades da nossa livraria. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E essa e outras obras da codificação você encontra aqui, na Livraria da FEEGO. A Livraria da FEEGO está aberta de domingo a domingo. E especialmente no domingo, nós temos uma roda de conversa, com música e com café mais do que especial, para te receber, para que você possa conhecer e adquirir essa e muitas outras obras. Retornamos então com o terceiro bloco do nosso programa Espiritismo em Movimento. E agora nós vamos falar um pouco sobre o nosso Congresso Espírita Estadual. E de acordo aqui com a proposta dos nossos companheiros, nós vamos dividir em 2 momentos, a história e a administração. Não necessariamente precisa ser nessa ordem, né? Mas vamos lá. Falando de história, Paulo, qual é a história do nosso congresso? Uma vez que nós vamos trabalhar a administração com a nossa coordenadora atual, que é a Márcia Ramos, né? O congresso começou como encontros, né? E a princípio foi no Colégio Emmanuel, teve um evento, se não me falha a memória, na Escola Técnica, certa vez, e passou, na realidade, a falar em congresso, mas eram encontros. Talvez as pessoas mais lá atrás vão dizer, não, mas naquela época não era encontro, e a gente colocou como se fosse, né? Porque era, naquele momento, a união do movimento espírita, né? Onde não tinha essa proposta de trazer tantos palestrantes, normalmente o Divaldo estava presente. Então começou com esses encontros, e era uma troca de experiência, até nós comentamos aqui, a Margarida Obilon trouxe o projeto lá de Ipameri e apresentou num desses congressos, né? Nesses congressos foi apresentado programas do ESD, foram apresentados programas que hoje são tidos como atendimento fraterno. Então foi feito muita troca de experiência. Então teve momentos, quando a gente passou para o centro de convenções,
onde a gente dividia lá em 12 salas, além dos auditórios, e em cada sala tinha uma temática específica, mas não tínhamos a facilidade de hoje trazer essas pessoas que se dedicam à oratória e vem, né? Era mesmo o pessoal do movimento aqui, e a gente uma vez ou outra, ou quando iniciou definitivamente a questão do Congresso, o Divaldo sempre esteve presente, ele participou praticamente de todos, ele só deixou de vir quando ele ficou impossibilitado em função da sua enfermidade, a dificuldade de saúde, né? Mas foi isso que aconteceu e foi uma evolução muito bonita de se ver, né? Porque foi melhorando a questão da qualidade, aí começou a vir as transmissões, aí precisou melhorar a questão de palco, e gradativamente foi chegando pessoas que foram nos ajudando para que se pudesse fazer todo esse processo com muita qualidade. Teve um momento, né, que se utilizou muitos recursos para que se pudesse isso acontecer, mas sempre teve a preocupação, porque o custo era muito alto, e como é que se fazia, mas sempre deu certo, sempre aconteceu de ter um mecanismo que cobrisse essas dificuldades. O Congresso é um congresso dentro de uma estrutura física muito cara, e o dirigente da federação, ele sofre bastante, se angustia bastante, porque vai chegando o período e a gente vai vendo as contas chegando e como fazer, e eu vi que a federação, né, através da gestão atual com a Márcia, está se esforçando para fazer com que a federação possa subsidiar o congresso que vai ser realizado agora no próximo ano, em fevereiro, no Carnaval, né? Então eu imagino que ela está também passando por essas angústias, porque nós já passamos por momentos de muita preocupação e imaginar, Jorge, não vai dar certo. Mas as coisas encaminham e, Márcia, vai dar certo. Amém. Que maravilha. Márcia, como é que está esse movimento? Quais são as expectativas? Olha, eu sempre digo que o Paulo é o senhor Congresso. Tem 30 anos que ele está trabalhando no Congresso, considerando que nós vamos produzir o 42º, somente alguns que certamente ele viajou e não participou, mas de todos os congressos, ele tem muita experiência mesmo com relação ao Congresso. E há pouco tempo ele nos disse textualmente assim: você ficou louca. O dia que eu falei para ele o valor da inscrição. Porque, na verdade, dinheiro é ciência exata. Não tem jeito de você dar um jeitinho. É ciência exata. E hoje, se nós tivéssemos de cobrar o valor correto, seria na faixa de R$300 cada inscrição. É isso, Paulo? Isso mesmo. A gente tem na cabeça, né, essa estrutura de custo, né? E o custo não muda, né? Não tem como mexer, ciência porque, exata, né? E a arrecadação é uma dúvida, né? A gente nunca sabe. E nós começamos com R$100 a inscrição, agora ela está em R$120, mas nós estamos com 1.000 inscrições feitas já. O Centro de Convenções, o Rio Vermelho, ele comporta 1.880 pessoas. Portanto, falta muito pouco para a gente concluir. Mas mesmo concluindo, mesmo fechando o Rio Vermelho, o Lago Azul, nós necessitamos da colaboração das pessoas de boa vontade, de corações generosos para nos auxiliar. O que a gente está fazendo? Nós instituímos um livro ouro e a pessoa dá o tanto que ela puder. Outro dia nós recebemos de uma cidade do interior uma doação de R$100, coisa linda. E a pessoa nos disse assim: é para o Congresso. Muito lindo mesmo, todo mundo que viu essa mensagem ficou muito emocionado. Então, o tanto que a pessoa puder dar, esse tanto, porque se ela der R$100, é uma pessoa que vai ser incluída dessas que a gente disse no início da nossa conversa, aquelas pessoas que estão excluídas por questões monetárias. R$100 é mais uma inscrição. Então, nós estamos com esse projeto do Livro Ouro.
mas também nós temos o projeto do patrocinador. Viu, Paulo? Se você souber de patrocínio aí, pode falar conosco. E essas pessoas são firmas, são empresas. E aí a empresa, é claro que ela vai também divulgar o seu negócio, sua atividade, seu trabalho lá no Centro de Convenções. A gente está realmente com muita esperança e, como disse o Paulo, vai dar certo? Vai dar certo sim, porque a gente está fazendo isso com muito carinho, com muita união, com muita amizade, com muita fraternidade. Você, Enio, está conosco nesse projeto e outras tantas pessoas também conosco nesse projeto. Então a gente tem certeza que vai dar certo. Os palestrantes, começamos com o presidente da Federação Espírita Brasileira, que vai estar conosco também, e todas as pessoas que vão trabalhar conosco, cerca de 200 pessoas deverão trabalhar nesse congresso conosco, também terão uma acolhida muito especial, como sempre aconteceu nos nossos congressos. Portanto, a gente só espera te encontrar lá nos dias de carnaval, cadeira numerada, para juntos abraçarmos, trocarmos experiências e combinarmos para o 2027. Aguardando você. Maravilha. Nós teremos muita arte e alguns palestrantes, né, de renome nacional e internacional, né? São pessoas que pesquisam muito para trazer novos conhecimentos para nós à luz da doutrina espírita. Com quem que nós contamos no ano de 2026? Nós temos Simão Pedro, Severino Celestino, Maíse Braga, Geraldo Campetti, o Mussa, o Mussa, Gustavo Mussa, Jorge Godinho, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira. E o tema é maravilhoso: Jesus e Kardec para os tempos atuais. Nós sempre ouvimos do presidente da Federação Espírita Brasileira as colocações da importância de ressaltarmos Jesus nas nossas vidas, nas nossas casas espíritas, e o nosso congresso não poderia ser diferente. Jesus, o guia e modelo da humanidade. Muito bom. Como o tema é Jesus e Kardec para os tempos atuais, e a doutrina espírita é uma ciência e filosofia, e o aspecto religioso, nós teremos palestrantes que vão contemplar todas as dimensões do espiritismo, né, trabalhando ali à luz de Kardec e de Jesus, né? E na área da física, quando falar sobre a pluralidade dos mundos habitados e tal, nós teremos alguém dessa área, Paulo? Temos sim. Por sinal, cunhado do Paulo. É muito bonito porque as abordagens são várias, né? Você vai pegar o Severino Celestino falando do Evangelho, né? Trazendo toda uma história do povo judeu lá, com conhecimento amplo, né? Ele é o Otacílio Rangel, que é goiano também, né? Que é físico e que nos traz essa conotação. Até o primeiro congresso que ele participou, nós pedimos para que ele falasse sobre essa questão espiritual dentro da física, né? Ele falou: mas você, olha o que você aprontou comigo. E a partir daí não parou mais, sempre buscando, né, para trazer essa ideia do mundo espiritual totalmente vinculado às questões de ordem científicas, que às vezes colocam equivocadamente como se a ciência fosse inimigo da religião. Há uma incompreensão, sim, mas não de forma alguma ser o inimigo. E ele traz isso com muita propriedade, facilitando essa compreensão. Vamos ver a parte mediúnica também, com Jacobson Trovão, que é coordenador nacional da área da mediunidade da Federação Espírita Brasileira, companheiro nosso aqui do estado de Goiás, que já nos entrevistou. Antigamente tinha um programa Espaço Espírita e ele era o entrevistador, então ele nos entrevistou inúmeras e inúmeras vezes. Então realmente nós temos palestrantes muito capazes, muito competentes, com muito carisma, com muito carinho para com a coletividade, para com as pessoas que vão participar. Eu vejo que a direção do Congresso escolheu as pessoas certas para aprofundar nessa temática Jesus e Kardec, né? Então nós teremos aqui o Cosme Massi, que é um grande estudioso de Kardec. Teremos a Maíse Braga, a Maiara Paz,
que é da Comunicação Espírita da FEB. Teremos também o Simão Pedro, o Alberto Almeida, Jacobson Trovão, Gustavo Musa, Otacílio Rangel, Gustavo Silveira, Jorge Godinho, Geraldo Campete e Severino Celestino. Que isso, que de peso. seleção, hein? Muito que boa time mesmo. de peso. E assim, dando toda essa estrutura fraterna para que as pessoas se sintam acolhidas naquele espaço, a começar pelo valor, né? Que é um grande desafio. E com o detalhe de voltar o congresso para o carnaval. Cadeiras numeradas. E vamos ter também o congressinho para as crianças. Esse congressinho o Paulo já nos cedeu lá, o Lar Francisca de Lima, já fizemos as tratativas. As crianças ficarão no Francisca de Lima e os jovens ficarão no Ginásio Emmanuel. Nós estamos esperando 600 jovens. Muito bem. Vocês sabem por que nós estamos no 42º Congresso Espírita? Porque nós tivemos aquelas pessoas lá atrás que tiveram coragem de arregaçar as mangas e fazer o primeiro encontro. Então vamos engrossar essas fileiras, vamos trabalhar em benefício da divulgação do nosso movimento espírita. Não existe um congresso que seja melhor do que o outro. Aquele que assumir a coordenação, entendendo que vai inventar a roda, que vai, fazer o melhor, não. Nosso congresso é direcionado pela espiritualidade, com base na amizade e na fraternidade. É por esse motivo que o Paulo, que foi um dos iniciadores, que a Márcia chama de Senhor Congresso, ele está envolvido, engajado no 42º. Vamos fazer a mesma coisa, vamos abraçar essa ideia, vamos divulgar o nosso congresso para que outras pessoas, espíritas, espiritualistas, não espíritas, possam conhecer essa proposta espírita através do nosso congresso. Paulo, vamos às considerações finais. Nós já estamos chegando aqui ao final do nosso terceiro bloco. Vamos conversar com você e passamos a Márcia. A questão do congresso é muito mais do que se vê, né? Porque é um encontro da comunidade espírita, aberto a quem não é espírita, logicamente serão muito bem acolhidos, mas é um encontro da comunidade espírita. Todo o movimento espírita do Estado vai estar presente. A gente vai rever amigos, reencontrar, discutir. A gente vê nos intervalos as pessoas conversando sobre palestras, abordando assunto. Vai ter oportunidade de conversar com os palestrantes, trocar ideias, levar questões. Então é um movimento do movimento espírita nosso de Goiás. É o grande encontro. Maravilha. Márcia? Olha, agradecer por esse instante, por todos que aqui estão nos bastidores, nos auxiliando nesse trabalho. Paulo, pelo belíssimo trabalho que ele realiza e realizou frente à Federação Espírita. Nós homenageamos e rendemos graça a todos os ex-presidentes, porque realizaram um belíssimo trabalho. Se a gente chega aqui e acha a casa organizada, é porque atrás vieram também aqueles outros fazendo a picada mesmo para a gente achar a situação mais tranquila. Então, nossa gratidão ao Paulo e, através dele, a todos os demais presidentes, os encarnados, desencarnados, e a nossa expectativa, com muita esperança, com muita alegria, com muita fé mesmo, que vamos ter um congresso de muita inclusão. Pessoas que estarão conosco, incluídas nesse projeto da fraternidade, da amizade, do carinho, da solidariedade, porque esta é a proposta da doutrina espírita para todos nós. Nossa gratidão, você que nos honra com a presença, que Deus te abençoe, te envolva em muita paz, como abençoe todos que aqui se encontram. Muito obrigada. Márcia, é interessante porque assim, no movimento espírita, principalmente na casa espírita, quando uma nova diretoria assume, às vezes, até de uma forma equivocada, a tendência é de que aquele diretor, aquele presidente que assumiu, ele queira meio que apagar a pessoa que estava anteriormente, Eu acredito que isso é um erro e atrapalha no desenvolvimento da casa espírita. E aqui na Federação Espírita eu percebi
que sempre que você se refere ao Paulo, né, como nosso ex-presidente, você se refere com muito respeito, né, ressaltando todos os pontos positivos da gestão dele e tal. Então, assim, eu queria destacar isso e acho isso assim extremamente valoroso, porque é assim que se constrói a história do movimento espírita do estado de Goiás. É com respeito, com admiração, com amizade, né? Porque na realidade todos nós somos instrumentos, né? Allan Kardec, em Viagem Espírita de 1862, né? Ele chegava a dizer que ele se considerava apenas um operário do espiritismo e dos mais humildes, não se considerava o melhor não, né? Então eu quero parabenizar vocês. É claro que nós, como trabalhadores espíritas, não dependemos de parabéns, não é? Mas que Jesus continue sempre iluminando vocês para trazerem aí essa orientação e essa luz para o nosso movimento, tá? Enio, mais uma palavrinha. Há coisa de 1 ano e meio, mais ou menos, eu disse ao Paulo que nós precisamos incluir no nosso estatuto um conselho de ancião. São os ex-presidentes. Nós temos que ter este conselho aqui. Ancião, estou usando uma palavra bem modesta, sim, porque, na verdade, a palavra que eu usei foi um conselho de sábios. Ele me censurou, disse que não era, então eu estou colocando de ancião. Também não sei nem se ele está gostando dessa palavra ancião. Entregar a idade. Mas vai constar no estatuto, todos os ex-presidentes serão conselheiros da Federação Espírita do Estado de Goiás, assim que nós concluirmos essa revisão estatutária. Maravilha. E dando certo, contem conosco que somos as formigas operárias. Aquelas que carregam... Agradecemos muito a participação de vocês todos. Maravilha. Então nós queremos agradecer o nosso companheiro Andrei Renato, né? Que está conosco aqui na coordenação do nosso estúdio, juntamente com a nossa coordenadora adjunta da área de comunicação social espírita, a nossa irmã Daniela Lacerda, que além da comunicação aqui no nosso estúdio, ela está conosco no nosso dia a dia na área de comunicação social espírita. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado a vocês e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Gratidão.